O clima nos bastidores do Flamengo está pegando fogo, e não é só por causa do empate frustrante com o Vasco no Maracanã. Uma série de acontecimentos, que vão desde movimentações políticas dentro da Conmebol até suspeitas de armações para prejudicar o rubro-negro na Libertadores, colocou o clube em estado de alerta total. O sentimento de perseguição ficou ainda mais forte após a divulgação de informações contraditórias sobre a situação do jogador Gonzalo Plata, além de provocações vindas diretamente da Argentina, que inflamaram ainda mais essa fase decisiva da temporada. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo agiu rápido. Uma comitiva foi montada com urgência e já está a caminho da sede da Conmebol para exigir mais respeito ao clube e cobrar explicações formais sobre decisões recentes que levantaram desconfiança. O ponto principal da conversa será a arbitragem do último confronto no Maracanã, que gerou uma enxurrada de críticas internas. Além disso, o clube quer garantir que nenhuma manobra extracampo tire o foco do jogo contra o Estudiantes, que pode definir o futuro do time na Libertadores. A diretoria rubro-negra quer mostrar força nos bastidores, algo que se tornou mais do que necessário diante da tensão crescente na relação com os adversários e com a própria organização do torneio continental. Mas antes mesmo da bola rolar pela Libertadores, a torcida do Flamengo já vinha de um baque no Campeonato Brasileiro. O empate em 1-1 com o Vasco foi visto como um tropeço grave, principalmente pela forma como o time se comportou em campo. Não foi apenas o resultado que incomodou, foi a postura. Após abrir o placar, o Flamengo recuou inexplicavelmente, chamou o Vasco para o seu campo e entregou o controle do jogo ao adversário. A consequência disso foi o empate e a perda de 2 pontos importantíssimos na briga pelo título. Na tabela, a situação ficou ainda mais apertada. O Flamengo segue na liderança com 51 pontos, mas agora tem o Cruzeiro colado logo atrás, com 50, e o Palmeiras, com 49, ainda tem 2 jogos a menos que os concorrentes diretos. Ou seja, se o time paulista vencer esses jogos atrasados, pode tranquilamente ultrapassar o Flamengo. A briga pela liderança está pegando fogo e qualquer vacilo pode ser fatal. O confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, marcado para o dia 19 de outubro, já está sendo tratado como uma verdadeira final antecipada. A disputa vai ser ponto a ponto até a última rodada. E enquanto a parte de cima da tabela esquenta, o restante do Brasileirão também está fervendo. O Mirassol ocupa a 4ª colocação com 42 pontos, seguido pelo Botafogo com 39. O Bahia aparece na 6ª posição, somando 37, e o São Paulo vem logo atrás com 35. Fluminense e Red Bull Bragantino dividem a 8ª e 9ª posições com 31 pontos cada. Na parte intermediária, Corinthians soma 29 e Ceará aparece com 28. Grêmio e Internacional seguem lado a lado, com 28 e 27 pontos, respectivamente. Já a parte de baixo da tabela traz mais tensão. O Santos com 26 pontos, Atlético Mineiro com 25 e Vasco com 24 tentam fugir da zona de rebaixamento, que hoje é composta por Vitória, Juventude, Fortaleza e o Sport, com apenas 14 pontos, na lanterna. Voltando ao desempenho do Flamengo, o torcedor ficou particularmente irritado com o comportamento do time após o gol. É inaceitável um time com a qualidade técnica e a camisa pesada do Flamengo recuar tanto depois de sair na frente. O adversário ganha confiança, se lança ao ataque e passa a acreditar no resultado. Foi exatamente isso que aconteceu no Clássico. O Vasco empatou e, depois disso, resistiu à pressão rubro-negra, segurando o placar até o apito final. O Flamengo teve várias chances no segundo tempo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols. E, no fim das contas, deixou mais 2 pontos no caminho, somando 4 pontos perdidos para o Vasco nessa temporada, já que no primeiro turno as equipes também empataram. Esse tipo de postura preocupa não só pelo Brasileirão, mas principalmente por causa dos jogos que estão por vir na Libertadores. Se o time entrar em campo com essa mesma mentalidade diante do Estudiantes, pode colocar tudo a perder. É fundamental que o Flamengo mantenha sua intensidade durante os 90 minutos. Recuar depois de abrir o placar é abrir a porta para o azar. E, em uma fase tão decisiva da temporada, onde cada detalhe conta, isso pode custar caro demais. Enquanto isso, uma boa notícia pode surgir no meio desse turbilhão, a possível volta de Jorginho ao time.
O jogador treinou com o grupo na sexta-feira e no sábado e pode estar à disposição do técnico Felipe Luís para a partida contra o Estudiantes. A recuperação é vista com otimismo, e sua presença em campo pode ser um reforço importante, principalmente num jogo onde o meio de campo será decisivo. A comissão técnica ainda vai avaliar sua condição física até quarta-feira, quando o time realiza seu único treino em solo argentino antes da partida. Falando em solo argentino, a tensão nos arredores da partida já começou antes mesmo da chegada do time. Algumas páginas que cobrem o Estudiantes divulgaram o endereço do hotel onde a delegação do Flamengo vai ficar hospedada, incitando a torcida local a realizar foguetórios e criar um ambiente hostil ao time carioca. Além disso, rumores circularam na imprensa argentina de que torcedores do Flamengo estariam planejando confusão, algo que foi prontamente desmentido. Não há qualquer articulação de confronto. Os rubro-negros estão indo para Buenos Aires com o único objetivo de apoiar o time nas arquibancadas e buscar essa vaga na bola. Nada além disso. É nesse cenário que a diretoria decidiu agir diretamente. Marcos Mota foi escalado para liderar uma comitiva rumo à sede da Conmebol. A missão é clara: cobrar explicações e defender o Flamengo de qualquer tentativa de manipulação ou favorecimento indevido. A principal reclamação está centrada na arbitragem do último jogo no Maracanã, mas o episódio envolvendo Gonzalo Plata também está no centro da discussão. A Conmebol enviou um comunicado dizendo que o segundo cartão amarelo do jogador não foi computado corretamente, portanto, ele não estaria suspenso. A imprensa argentina já fala em ofício nas mãos do Estudiantes para tentar reverter essa decisão e até questionar judicialmente a presença do jogador em campo, caso ele atue. A situação é delicada porque tudo isso aumenta ainda mais a temperatura do jogo. O clima de desconfiança e provocação dos dois lados cria um ambiente de tensão que pode respingar dentro de campo. E, por isso, a ida da comitiva à sede da entidade sul-americana é estratégica. O Flamengo precisa garantir que será respeitado dentro das quatro linhas, sem sofrer com decisões polêmicas ou influências externas. A pressão, que já era grande, aumentou ainda mais com esses novos ingredientes. E no meio disso tudo, ainda surgem episódios que mostram como o ambiente está sensível. Um deles envolve o jogador Alan, que fez uma postagem enigmática nas redes sociais, com uma legenda que sugere um momento de reflexão pessoal. Processo, dizia a mensagem, e isso foi o suficiente para causar burburinho. O meio-campista não tem sido utilizado com frequência, mesmo após um bom desempenho no Mundial de Clubes, vem perdendo espaço no elenco. A torcida e até companheiros tentam manter o jogador motivado, lembrando que a temporada é longa e que sua hora pode chegar. É hora de foco, trabalho e paciência. O Flamengo está em um momento decisivo da temporada. O time lidera o Campeonato Brasileiro, está vivo na Libertadores e tem elenco para brigar em alto nível. Mas é justamente nesses momentos que a pressão cresce, os bastidores se agitam e qualquer deslize pode custar muito caro. O recado está dado, não dá mais para recuar, nem em campo, nem fora dele. Enquanto o Flamengo se prepara para uma verdadeira batalha fora de casa, a torcida acompanha tudo de perto com uma mistura de ansiedade e confiança. A viagem da delegação para a Argentina representa muito mais do que apenas o deslocamento para mais uma partida. Representa a chance de escrever um novo capítulo na história do clube na Libertadores. É um momento que exige concentração máxima, mas também exige jogo de cintura para lidar com os fatores extracampo que, infelizmente, acabam interferindo quando se trata de competições sul-americanas. A tentativa de minar a preparação do Flamengo tem acontecido em várias frentes. Desde a imprensa argentina tentando inflar o clima de rivalidade com provocações veladas até a movimentação organizada por torcedores adversários para tumultuar o ambiente da delegação rubro-negra em Buenos Aires. A divulgação do local de hospedagem, por exemplo, não é uma coincidência. É uma estratégia de pressão, de tentativa de intimidação. Isso não é novidade para quem acompanha a Libertadores, mas continua sendo um comportamento baixo e perigoso. O Flamengo sabe que vai encontrar um ambiente hostil, mas também sabe que está preparado para lidar com isso. Do lado de cá, o clube trabalha para blindar seus atletas e manter o foco total na partida. O técnico Felipe Luís, que vem comandando a equipe desde a saída do antecessor, tem se mostrado firme no controle do vestiário e atento aos detalhes.
Ele sabe que não há espaço para erros, especialmente nessa fase da competição. O Estudiantes é um adversário tradicional, copeiro, com torcida apaixonada e que vai usar todos os artifícios possíveis para tentar tirar o Flamengo do seu jogo. Por isso, a preparação emocional tem sido tão importante quanto a preparação tática. E falando em tática, uma das preocupações do treinador tem sido a compactação do time. No empate contra o Vasco, ficou evidente que a equipe ainda tem dificuldades em manter o mesmo nível de intensidade durante os 90 minutos. Após fazer um bom primeiro tempo e abrir o placar, o time caiu de rendimento, recuou demais e acabou pagando caro por isso. Contra o Estudiantes, esse tipo de comportamento pode ser fatal. A ordem no Flamengo é clara: fazer um jogo inteligente, com posse de bola, marcação adiantada e sem oferecer espaço ao adversário. A margem para erro é mínima e qualquer vacilo pode comprometer toda a campanha. A possível volta de Jorginho pode ser determinante nesse contexto. Mesmo sem estar 100% fisicamente, a presença dele em campo representa um ganho de experiência e equilíbrio para o meio de campo rubro-negro. É o tipo de jogador que faz o time funcionar, que sabe dosar o ritmo do jogo, acelerar quando precisa e cadenciar quando é necessário. Se tiver condição de jogo, será peça fundamental para o esquema de Felipe Luiz. Do contrário, o técnico terá que encontrar outra solução no elenco, talvez promovendo mudanças que tragam mais força física ou velocidade, dependendo do que a partida exigir. E não é só o Estudiantes que está de olho nessa partida. Todo o continente está atento ao que vai acontecer nesse duelo. O Flamengo se tornou um dos clubes mais visados da América do Sul nos últimos anos, tanto pelo investimento quanto pelos títulos. Isso faz com que a cobrança seja enorme, mas também transforma o time em alvo constante de críticas, campanhas negativas e tentativas de desestabilização. A própria questão do Gonzalo Plata é um reflexo disso. A Conmebol erra na contagem dos cartões, o Estudiantes se aproveita da confusão e tenta gerar um impasse jurídico. Tudo isso em cima da hora da partida, criando incerteza e tensão. O Flamengo, por sua vez, tenta se manter firme. A comitiva enviada à Conmebol tem um papel fundamental nessa estratégia de blindagem. O objetivo é não deixar espaço para interpretações dúbias, garantir que todas as regras sejam cumpridas com transparência e evitar que a partida seja contaminada por fatores externos. A diretoria rubro-negra entende que precisa agir nos bastidores com a mesma intensidade com que o time atua dentro de campo. Já ficou claro que, se não houver pressão institucional, as decisões podem pender para um lado só. Dentro desse contexto, o papel da torcida também ganha uma dimensão especial. Quem está indo para a Argentina carrega a responsabilidade de representar milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A orientação é clara: apoio incondicional nas arquibancadas, mas com responsabilidade e sem cair em provocações. A ideia é mostrar a força da nação de forma positiva, incentivando o time e demonstrando que, apesar das tentativas de intimidação, o Flamengo é muito maior que qualquer artimanha. É claro que o momento também exige frieza. A temporada está entrando em sua fase mais crítica. Além da Libertadores, o Flamengo segue firme na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. A tabela mostra um equilíbrio muito grande entre os primeiros colocados, e qualquer deslize pode custar caro. Com o Palmeiras encostando e o Cruzeiro na cola, não há espaço para tropeços. A comissão técnica precisa encontrar o equilíbrio ideal para administrar os dois torneios, evitando o desgaste físico dos jogadores e mantendo a competitividade em alto nível. Outro ponto que tem sido observado internamente é o emocional dos jogadores que estão fora da rotação. Casos como o do Alan acendem um alerta. Jogadores que perdem espaço no time titular precisam estar preparados para entrar a qualquer momento, mas isso só acontece se o ambiente for saudável e o elenco estiver unido. O recado que vem sendo passado é direto: quem quiser espaço, precisa mostrar nos treinos. Não adianta usar redes sociais como desabafo. O foco precisa estar no grupo, na entrega diária, no trabalho coletivo. Esse tipo de comprometimento é que vai fazer a diferença nas decisões que estão por vir. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada!
O mercado da bola promete fortes emoções nas próximas semanas, e um dos assuntos mais comentados nos bastidores é a movimentação envolvendo Everton Ribeiro, craque do Bahia que, segundo fontes próximas ao jogador, já tinha tudo certo para reforçar o clube nordestino. Fontes indicam que o acerto já estava praticamente sacramentado, contrato encaminhado, detalhes salariais definidos e até um planejamento de apresentação no CT do Bahia. No entanto, como costuma acontecer no futebol brasileiro, o destino de grandes nomes nem sempre segue o roteiro esperado. De forma surpreendente, o empresário do Meia, conhecido por sua habilidade em movimentar estrelas, decidiu virar a chave e apresentar uma proposta irrecusável ao Flamengo. O rubro-negro, atento a cada oportunidade de mercado, não hesitou. Segundo rumores, o jogador e o empresário viram na equipe carioca um projeto mais ousado, com ambições claras na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, além da possibilidade de disputar títulos de expressão que poderiam elevar ainda mais a carreira de Everton Ribeiro. A notícia pegou de surpresa torcedores e dirigentes do Bahia, que acreditavam estar diante de uma negociação quase concretizada. Entre amigos próximos e pessoas do meio esportivo, já circulam comentários de que o Flamengo teria se movimentado com rapidez impressionante, oferecendo não apenas cifras atrativas, mas também benefícios e visibilidade que pesaram na decisão do atleta. Embora nada esteja oficialmente confirmado, a expectativa é que nos próximos dias a negociação seja anunciada de forma oficial, criando um novo capítulo na história recente do futebol brasileiro. O burburinho já tomou conta das redes sociais, com torcedores do Bahia lamentando a possível perda e os rubro-negros comemorando a chance de reforçar o elenco com um jogador de alto nível. Resta agora aguardar os próximos passos. O que parecia um acordo iminente com o Bahia pode se transformar em mais uma investida ousada do Flamengo, que mostra, mais uma vez, sua capacidade de surpreender e fazer história no mercado da bola. Em meio a rumores e especulações, uma coisa é certa: Everton Ribeiro está no centro das atenções, e o desenrolar dessa história promete movimentar não apenas os clubes envolvidos, mas todo o cenário esportivo nacional. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!